Eu sou o Thiago Valde, quem já acompanha aí pela minha rede já me conhece, mas quem é novo, está acompanhando pela maratona. Eu sou artista visual, grafiteiro de Florianópolis. Eu estou pintando na rua já faz uns 15 anos, mais ou menos. Então tenho uma caminhada. Então aqui é um pouco do meu trabalho. O pessoal me conhece por fazer rostos femininos realistas e azuis. Então é uma marca que acabou pegando, tá? Então aqui para quem não conhece o trabalho. Então pinturas em grande escala, assim, muralismo mesmo. E acabei fazendo uma estética que me inspirou muito por ser de Florianópolis, né? É a questão do mar e do feminino. Então aqui são alguns trabalhos, tá? Para quem não conhece. E então isso acabou me inspirando a ser um artista. A arte de rua me motivou muito, tá? A seguir evoluindo, porque quando a gente começa a desenhar no caderno, né? É só a gente que vê. É o pai, a mãe, o irmão, e daí tá tudo certo. Mas quando começa a pintar na rua, tu tem que levar um pouco mais a sério, né? Porque as pessoas vão ver e, na realidade, não está interferindo no dia a dia das pessoas. Então, com essa coisa em mente, eu comecei a me dedicar a melhorar meu trabalho tecnicamente e conceitualmente também, né? Criar uma estética própria e tal. Então, eu vim fazendo isso nos últimos 15 anos, como eu comentei, tá? Então, o que eu queria dizer, o que vai ter hoje aqui na live, em meia hora, 29 minutos, que a gente vai ter aqui. Vou tentar passar o máximo que eu conseguir de informações, tá? A ideia não é só vocês verem eu pintando, porque isso eu já sei fazer. A ideia é vocês aprenderem alguma coisa. Então, tem vários perfis assistindo, né? Gisele tá ali também, eu sei que ela adora arte. Tem gente que já é expert no próprio grafite, eu sei que tem alguns amigos aí que já sabe usar o spray e tal. Então, vai aprender um pouco de técnicas avançadas aqui que eu vou mostrar. Tem a galera que já pinta na rua, mas está começando, está se familiarizando ainda. Então, também vai ter informação para quem está nesse nível. E para você que curte arte, pinta no caderno, nunca pintou no muro, pensa em pintar, mas talvez não, eu vou mostrar técnicas gerais de arte, na verdade. Então, pode ser que ajude você que pinta no papel branco com caneta Bic ou lápis. Que eu sei que a Mandy, que estava agora ao vivo, ela faz os desenhos também. Tem dicas para ela também, para você que está querendo melhorar um pouquinho o nível, se tu gosta de realismo, né? Estou falando de realismo. Porque, na verdade, a arte não tem certo e errado, né, turma? Tem algumas técnicas e tal. Então, é isso que eu vou conversar. Tá, então, eu vou falar um pouco do realismo. Na verdade, o realismo, isso aqui atrás de mim não tem um olho. Isso aqui não tem nada aqui, é só tinta, tá? Isso aqui é uma ilusão. Então, um artista visual, no momento que tu quer fazer algo real, o realismo, tu tá fazendo um truque, né? Nada mais que um truque de mágica, tanto o pessoal chama de mago aí, das pinturas e tal. É uma ilusão. Então, a técnica te ensina como fazer essa ilusão, como enganar as pessoas no bom sentido de que aqui realmente vai ter um rosto, vai ter uma volumetria, tá? Então, tem que pensar um pouco dessa forma. Tu tem que pintar sabendo que tu está criando uma ilusão de ótica, de certa forma. Então, eu vou falar rapidinho sobre isso aí, dessa técnica do realismo. Vou mostrar um pouco da técnica que eu uso na rua, tá? Porque, além de tudo, eu acabei me especializando mesmo em muralismo, tá? Por mais que seja uma tela aqui para demonstração, eu pinto basicamente muro, tá? Então, muda um pouco. Isso aqui é tudo com spray, né? A galera já deve conhecer, mas é um muro grande e tal. Então, o material de pintura que eu vou estar ensinando técnica é spray, tá? Mas para você que também faz obra de arte com outros materiais, vai ter muito que a gente vai conversar, independentemente se é spray ou se é pincel, né? Que eu também uso, tá? Então, na verdade, para chegar num nível de uma arte mais realista, tu vai precisar de várias ferramentas, tá? Várias ideias na tua cabeça tem que estar bem alinhadas para tu conseguir. Então, eu vou falar um pouco sobre como uso o spray também, né? E esses materiais, inclusive materiais, o que tem na base, o que tem em cima, como é que eu crio a tela antes de começar a pintar, tudo isso tem alguns truquezinhos que se tu ficar na live até o final, não vai embora, vai ter algumas dicas aí para como tu preparar uma tela até para pintar um muro também, beleza? E por fim eu vou explicar muito, na verdade, o que eu acabei desenvolvendo para o meu trabalho, que é a paleta de cor, tá? Aqui foi uma estourada, mas enfim,
como tu criar realismo como é uma ilusão, né? Não tem um olho aqui, tu vai precisar de tinta e vários tons de tinta para tu conseguir enganar e dar essa impressão, né? Dar esse efeito. Então tem algumas formas de fazer que é com uma paleta de cor bem vasta para tu conseguir essa gama de volumetria. E depois tem uma técnica que eu uso, né? Essa aqui eu uso de vez em quando, mas tem uma que é com transparência, que é como os grandes mestres pintam a tinta a óleo. Não sei, provavelmente vocês gostam de grafite, conhecem o Cobra, né? O grande artista aí. Ele mistura muito as duas técnicas e ele pinta muito com transparência também, tá? Que é o que eu usei aqui. São tintas que não se cobrem totalmente. Elas deixam transparecer o que tem atrás delas e isso vai te dando um recurso muito bom, tá? Eu vou dar um exemplo. Vou pegar o material que eu deixei aqui no lado. Já começando na parte prática, como é que eu faço, né? Antes de eu mostrar como é que eu faço, eu quero dizer uma coisa. Esse degradê que foi feito aqui, que vocês estão vendo, foi feito com um material só. Foi feito só com lápis carvão, tá? Então, um lápis carvão, ele consegue fazer tu chegar do mais escuro até o mais claro, dando toda a volumetria que tu precisa para gerar o realismo. Tu poderia fazer a mesma coisa, tá? Essa bola aqui, digamos, com 7 tintas diferentes, tá? Tu poderia comprar 7 tintas, botar na tua paleta de artista e com o pincelzinho tu ir botando elas certinhos ali. Ou então tu pega um material só, que no caso é o carvão, e tu manipula ele do mais profundo ao mais claro, tá? Então é os dois jeitos de tu chegar no realismo. Por que eu vou falar isso você vai entender depois, tá? Então a galera que às vezes faz desenho no papel e às vezes se frustra um pouco é porque está usando às vezes um lápis, um material que não chega até a sombra, ela consegue um tom muito raso e o trabalho parece que é meio flat. Tá? Então já falando da técnica, isso aqui eu fiz com carvão. E se eu pegar um spray, vou mostrar rapidinho. Tá aqui. Só um momento. Aí. Peguei o spray. Tá? Alguns sprays, o pessoal tem medo de usar, né? Não sei se vocês aí já usaram. It's about shading, but something else also. Ok? O pessoal que usa spray tem medo, né? A grande pergunta que eu vou responder hoje aqui. Valde, como é que faz isso com spray? Tá? O pessoal que está acostumado a ver um spray acha que ele é uma coisa que vai ficar mais ou menos assim, né? Vai escorrer e vai ficar um risco feio, vai ficar tudo errado. Por isso que o pessoal não entende como é que chega nesse nível, tá? Mas se tu sabe usar um spray com maestria, assim como um carvão, tu consegue com um material só chegar em todos esses níveis aqui de luz e sombra, tu consegue dar uma volumetria bem grande, tá? Que é a técnica que eu uso. Se eu pegar e alongar aqui, ó, um pouquinho de delicadeza, eu consigo, vocês estão vendo? Então, na verdade, aqui, quantos tons de lilás vai ter aqui? Vai ter uns 15, né? Então, com um spray só, eu consegui dar toda essa variedade, ao invés de comprar 7 sprays roxos e fazer devagarinho, um por um. Entenderam a diferença? Espero que sim, tá? Então, mas isso não quer dizer que um está certo ou está errado. Muitos artistas realistas, na verdade, os grandes mestres e muitos muralistas que fazem desenho de retrato humano, acabam indo para essa área porque também fica muito bonito, né? Fica muito legal. Que eu vou mostrar aqui como é que é a paleta de um artista que pinta nessa técnica, que essa aqui é uma paleta de tinta a óleo. Então você vê a quantidade de cores, de tons de pele que tem para tu fazer um retrato, certo? Então com essa montoeira de tintas aqui, tu consegue dar as nuances no que os nossos rostos têm, beleza? Só que isso aqui demora um pouco mais, é um pouco mais trabalhoso, tu tem que fazer tinta por tinta, e na rua às vezes não tem esse tempo todo, então aí que a gente chega, por que eu faço assim? Por que eu pego um spray só, e com um spray só eu crio várias gamas? Porque eu não preciso ter muitos, não preciso carregar muitos sprays, inclusive o spray hoje em dia já não é mais um problema, mas no começo era bem difícil tu ter essa quantidade de cores, tá? De roxo, digamos que eu estou querendo pintar de roxo.
Tu tem que ter vários sprays, e na época a gente não tinha as melhores marcas, né, que o pessoal importa. Então, eu fui pesquisando uma técnica que me permitia usar menos latas de spray, mas que me desse uma volumetria bacana. Então, eu comecei a estudar de que forma eu podia fazer isso, tá? Então, vocês vão entender por que eu consigo fazer com um spray tendo essa lógica, beleza? Então, a maioria dos trabalhos que eu fiz na rua, que o pessoal conhece e tal, inclusive esse aqui, deixa eu mostrar, ele parece que foi feito com essa paleta de cor, né? Eu levei lá 7 sprays e mais um monte de coisa. Mas na verdade não, foram uns 3 gamas de azul. E mesmo assim eu consegui dar uma volumetria realista, tá? Então se tu pensar na tua pintura em transparências, que o teu spray, tu não precisa ter vários para dar uma gama de cor, tu vai chegar num resultado bem legal, beleza? Então na prática é um pouco isso aqui. E no spray, na parte do material mesmo, a maioria dos sprays não são transparentes, tá? Esse aqui é um spray transparente. Provavelmente muitos de vocês nem sabiam que existia. Quem já grafita, quem já pinta na rua, já sabe que ele existe. O pessoal usa para dar alguns detalhes. Eu uso muito, tá? É um dos materiais que eu mais uso. O Guiamanezinho, e aí, Rodrigo, beleza? No Franklin, é isso que eu comentar. Essa técnica da transparência, ela tem vantagens e desvantagens. Na Antonieta de Barros, eu usei um spray, eu não tinha um spray gigante, né? Que é a mesma técnica que o Cobra usa, que é aquele compressor de ar gigante que o pessoal usa para pintar carro, sabe? É como se fosse um spray, né? E aí ele sai um negócio gigante, eu consigo fazer uma suavidade de transferência de cor muito grande. Então a Antonieta foi com um spray gigante e o Franklin foi diferente. O Franklin foi, vamos dizer, foi dessa forma. Eu preparei cor por cor, bonitinho, fiz um estudo prévio bem grande e levei para o muro lá, para subir lá, levei, sei lá, 40 cores e aí ele ficou daquele jeito, tá? Então depende muito do tamanho da obra, do jeito que tu quer abordar e muitas vezes tu acaba usando os dois jeitos. Tu faz uma volumetria com várias cores ou às vezes com uma só. Então tu vai mesclando, teu trabalho vai ficando bem interessante. Tá? Eu vou mostrar agora rapidinho um pouco do como é que é o processo da tela aqui. Então vocês entenderam mais ou menos a lógica do porquê que eu criei essa técnica aqui. Tá? E é por isso que às vezes é um pouco diferente do que a galera está acostumada a ver, tem um impacto visual bem grande. E aqui eu já comecei uma tela, eu já me antecipei, né, turma? Porque o começo de uma tela é uma coisa bem chata, tá? Todo mundo sairia correndo se me visse começando. Não sei se vocês conseguem ver, mas tem uns quadradinhos aqui, vocês conseguem ver? Porque o realismo também agora, ele tem, na minha visão, tá? Porque também cada um pode discordar ou não, mas na minha visão o realismo ele tem 3 vertentes. Como é que tu chega no nível realismo? Seja na proporção. Se a proporção é realista, tu já está a um passo da ilusão que tu quer. Volumetria, também realista, e depois coloração. Vocês conhecem a arte stencil? Tipo, stencil alguns artistas usam uma proporção realista, só que é só preto e branco. Então, tipo, não tem volumetria, mas a proporção é tão realista que fica legal. Então, o meu estilo, se alguém for perguntar, e até alguém que está buscando um estilo também, eu uso proporções realistas, fazendo esses quadradinhos aqui, que não dá para ver direito. Eu meço exatamente a fotografia que eu estou pintando. Milimetricamente eu tento chegar na proporção exata. Por isso que o meu trabalho não parece uma caricatura, parece um retrato mesmo, né? Inclusive o do Franklin Cascais foi igual ao Franklin Cascais, porque eu medi exatamente as distâncias que tem no rosto dele, fiz um estudo, e na hora de projetar eu expandi isso, né? Tá? Então, proporção é uma, volumetria, que é isso que vocês estão vendo, é a segunda, e depois coloração. O meu trabalho, proporção realista, volumetria realista, e a cor é lúdica. Não tem cor de pele aqui, nada, é azul, então eu estou pirando nas cores, tá? Então, são esses 3 pilares para mim que fazem algo realista. Se tem as 3 coisas, tu tem o hipermetria, tá? Então,
Então eu vou mostrar aqui, então isso é um conceito para quem curte arte e está pintando aí, beleza? Então eu comecei a tela um pouco antes. Eu vou ter que ficar um pouco de costas para pintar, é claro, ainda não desenvolvi a técnica da pintura de costas. Quanto tempo? Eu comecei hoje à tarde. A proporção, na verdade, é uma técnica rápida, né? Depois que tu chega, tu domina ela. Eu fiz os quadradinhos, tá? Desenhei. E eu só preparei aqui para vocês, já para vocês terem. Isso aqui são as sombras mais escuras que tem na fotografia, tá? Porque depois com o spray eu venho dando a sombra, beleza? Cadê o meu iPad agora que eu perdi ele? Ah, tá ali. Só um minutinho. Vou pegar ele para... Eu uso a foto para pintar. Aqui, achei. Tava longe. Peraí, tô... Aí como é que eu faço? Val, tu tira da cabeça as perguntas? As perguntas. As fotos? Tu é o Michelangelo? Não. Nem o Michelangelo eu acho fazer de cabeça, tá? Eu tenho a fotografia aqui, ó. Então eu olho e pinto. Isso para praticamente tudo, assim. Os grandes mestres tinham a pessoa na sua frente fazendo, né? Como não dá para fazer isso. Então, eu tenho a fotografia da menina que eu estou pintando, já está vendo esses quadradinhos que tem? Eu transferi para a tela numa proporção maior. Exemplo. Se aqui tem 1 centímetro esse quadrado aqui, ali vai ter 10 centímetros. Então, assim eu vou construindo essa grade, tá? Depois que eu construir a grade, eu desenho. Aí a parte de desenho é com carvão, com um pincel, uma tinta escura. E agora eu estou pronto para começar a volumetria. Pessoal, tem várias perguntas, eu vou perder várias delas, tá? Mas eu estou meio que focando aqui no roteiro, senão não termina a tela. Eu vou mostrar para vocês como é que eu uso o spray, tá? Para fazer uma volumetria bem realista, com um spray só, tá? Então eu vou fazer um pouquinho, olhando a foto. A gente começa assim, ó. Vai pesando. Esse é um spray transparente. Então do jeito que eu uso, eu consigo dosar ele bem pouquinho. E é incrível que pouca tinta a gente já consegue dar uma ideia muito boa de luz e sombra e volumetria. Tá dando para ver? Então assim eu vou construindo, olhando, batendo os volumes, né? Tendo sempre um guia comigo. No grafite eu não levo um iPad, né? É muito ruim ficar usando, eu levo ou impresso. Tu vê que o pessoal que grafite sabe, né? Tá acostumado a imprimir o desenho, levar um sketch e ficar olhando. Já tem um nariz ali, mais ou menos, né? A gente já tem um nariz. Tu vê o quão rápido que é, não dá 1 minuto. A volumetria, ela se destaca. E o pessoal me conhece já que eu pinto bem rápido. Porque esse processo realmente é... Depois de 15 anos, né, turma? O cara tem que dominar. E depois, do jeito que eu faço, como eu já me garanti de que a proporção está certa, eu me garanti de várias coisas, inclusive do tom que eu estou usando. Eu estou pintando com uma base rosa e a minha sombra é um lilás, um pouquinho mais escuro. Eu não quero também chegar já com preto e já jogar em cima que ele pesa muito, sabe? Então quem tenta fazer realismo, às vezes sofre com isso. E às vezes, na verdade, tu tem que usar uma cor mais próxima, digamos assim. O cara tá aqui no fundo branco, tô com uma parede branca, o cara fazendo realismo, ele pega o spray preto, cara, ele tem um intervalo muito grande para acertar na mão, cara, tem que ter uma mão de fada, assim, pro cara fazer, é muito difícil. Então o que eu faço? Eu tô com uma base branca, eu pego um spray assim, ó. Aí eu vou na manha, vou dosando. Se esse aqui ficou bom, aí eu pego outro. E vou trabalhando em cima. Marcela Martins, tipos de bico? Boa pergunta. Acabei passando algumas coisas, turma. Tipos de bico. Tem 300 no mercado. Cada artista acaba preferindo um. Eu vou mostrar os que tem aqui. Spray, né? Eu estou levando em conta que vocês já viram um spray na vida, tá? Talvez não tenha. O spray que a gente usa para o grafite, ele é móvel isso aqui, tá?
Então tu vai trocando e cada um tem uma função. Tem vários, assim. Tem esses 3 aqui que eu uso. Esse aqui é o maior de todos, ele dá uma bola enorme, ele consegue ficar bem grande. Esse aqui é o médio. O médio é tipo 2 dedos, uma bolinha assim, mais ou menos, tá? E tem o skinny, que muito artista gosta, que ele faz tipo bem fininho, assim, fininho. Mas na verdade eu não uso ele. Tem aqui, sei lá por quê. Eu acabo usando o médio e o fat. Sim, Gui, eu uso muito fat para dar uma volumetria grande. Às vezes tem uma bochecha que tem uma sombra enorme. Em vez de eu pegar o médio e ficar tentando fazer várias vezes, eu pego o fat cap, que é o nome, e dou só uma assim, ó, pau, e já vai de primeira, né? O tamanho já é melhor. Mas se eu quero fazer aí o glóbulo de um olho, que é um círculo um pouco menor, eu uso o médio, entendeu? Então, dependendo da curva que eu tenho que fazer e da profundidade que eu quero criar, eu uso isso, Bernardo, vai pesando no mínimo, sempre no mínimo, cara, porque tu nunca vai errar, né? Tu vai devagarinho, tu vai somando as camadas e chega uma hora que tá bom, entendeu? Inclusive, o que eu aprendi nesses 15 anos pintando foi mexer menos no meu trabalho. Porque chega uma hora que tu pesa demais, acabou, o realismo foi embora, porque fica estranho, sabe? Quando tu bota muita tinta. E o pessoal costuma falar que meu trabalho é leve, ele tem um realismo tranquilo. Ah, tu viu, eu usei bem pouquinho aquela hora, já tava aparecendo a boca, porque eu usei quase nada de tinta, sabe? Eu tô pesando bem na manha. E aí, vou continuar aqui e vou conversando com vocês, tá? Então, perguntaram dos bicos, eu estou usando o bico médio, que são formas pequenas que eu estou querendo fazer. E, normalmente, essa pintura aqui, por que tem uma cabeça enorme aqui? Por que eu não estou pintando uma coisa pequena? Essa anelha é outro problema que muito artista tem quando quer usar o spray. O spray é uma ferramenta para uma proporção, cara, um pouquinho maior, né? O cara quer desenhar um rosto pequeno com spray, e às vezes acha que é ruim, acha que não domina, mas na verdade tu tem que ou aumentar a proporção do teu desenho ou mudar o material, sabe? Ah, eu sou o Valdir, eu sou bom, eu vou desenhar um olho aqui pequeno com spray. Cara, não dá, ele é uma coisa grosseira, sabe? Ele tem um limite. Então, eu quero fazer um olho. Cara, se eu quero usar o spray, eu tenho que fazer uma coisa maior. Então, tu tem que saber que, né, o teu material ele tem um limite, tu tem que saber usar, tá? Então, por isso que tem um rosto grande, por isso que eu gosto de pintar coisas grandes, porque eu uso spray, né? Então, isso é uma coisa que parece meio óbvio, mas tem muita gente que se mata, às vezes num grafite, fica horas e horas e horas tentando fazer um fio de cabelo com fat cap, não vai dar, entendeu? Uso Posca, Júlia, eu uso Posca, uso pincel, depois eu vou mostrar, eu estou ainda na parte da volumetria, mas sim, eu acabo usando, eu vou comentar um pouco sobre o foco que o trabalho tem, né? Na minha visão, o trabalho ele é macro, médio e micro. Na parte micro, faz poro, cílio, fio de cabelo e tal, aí tu tem que usar uma ferramenta pequena mesmo, assim, bem delicada, né? Como eu comentei, o spray tem limite. Essa aqui que eu estou usando é 94, cara. É uma marca espanhola. 94 é porque ela já vem com uma baixa pressão também. Então é mais macia de usar. Que é uma coisa que também o pessoal sofre. Tipo, vai pintar a gente mora num país quente, né, cara? E aqui dentro é uma panela de pressão, literalmente, assim. Então, se está muito quente, tu não tem muito controle. Parece que é um jato, tipo um lança-chamas ali. Então é bom sempre deixar o spray fora do sol, tirar o gás dentro para ele ficar mais com a pressão mais baixa. Inclusive tem um grande artista, se vocês quiserem olhar depois, para mim é o melhor do realismo, o El Mac. Ele pinta sempre com os spray numa caixa de gelo, porque aí baixa a pressão aqui dentro, ele fica mais preciso ainda, sabe? Então tem que conhecer bem o material que tu está usando para tu dominar ele, né? Então, às vezes o cara tá meio irritado, não tá conseguindo fazer um grafite bem, é porque às vezes tá muito quente, o spray tá com muita pressão e tal, e o cara se frustra. Eu tô falando do cara se frustra, digo eu, né? Porque eu já fiz isso muito, assim, perde a paciência, chuta tudo e acha que nunca vai conseguir fazer.
Então, às vezes, é o spray, tem que tomar bastante cuidado com isso, assim. Arte para tudo na arte, né? Tu tem que controlar o teu material, não o material te controlar. Então, aqui eu vou fazer uma sombrinha aqui já no olho. Vocês estão vendo como vai evoluindo, né? A coisa vai indo, a manha. Depois eu posso comentar sobre os movimentos do spray, tá? Porque ele, para conseguir fazer algumas sombras, assim como eu estou fazendo, tu tem que ter bastante trabalho de pulso, tá? Vou mostrar de novo aqui rapidinho. De novo, o pessoal acha que o spray se usa reto, né? Vou fazer aqui, ó. Se usa reto, né? Tu faz uma linha. Mas se tu usa ele inclinado, isso aqui é para quem não conhece muito, provavelmente a galera aí já, quem pinta sabe. Se tu usa ele em ângulo, tu consegue fazer uns degradês, assim, tá vendo? Você consegue ver? Você consegue dando uma sombrinha. Se tu usa ele inclinado, então eu pinto muito com o pulso, e o pessoal acha engraçado, assim, porque não é todo mundo que faz, né? E é bem interessante, mas com o tempo tu pega a manha, tem que treinar velocidade e pulso, né, cara? Aí tu consegue. Ó, a menininha tá aparecendo aqui. Eu tô indo na manha. Sem apressar, porque se eu errar ao vivo, quem sabe fazer ao vivo, eu erro aqui, o pessoal vai falar. Brincadeira aqui, ó. Ó, aqui como é uma área grande na bochecha, eu já vou trocar de cap. Eu vou pegar um cap maior, porque aí ele faz uma sombra gigante, assim. Ó, como a bochecha, não sei se está... Então é assim, por isso que eu só uso 2 caps. Quando chega no limite de 1, eu troco daí.